10 práticas espirituais para blindar sua energia contra pessoas densas. O que realmente são pessoas densas e por que sua energia sente o impacto? Nem todo mundo que pesa o ambiente tem má intenção. Nem toda presença que te derruba faz isso por querer. Mas a verdade é que há pessoas que, por onde passam, deixam um rastro invisível de peso, confusão e exaustão. Você sente, mesmo sem entender. Às vezes, basta estar no mesmo ambiente para o corpo começar a enrijecer, a mente desacelerar, o humor oscilar, como se algo ali estivesse alterando a frequência da sua energia. E está. Mas antes de apontar o dedo para o outro, é preciso compreender. Pessoas densas são, na maior parte do tempo, pessoas feridas. São corpos que carregam memórias não curadas, raivas abafadas, traumas não elaborados. São histórias que se perderam de si mesmas e hoje vivem no piloto automático da defesa, da desconfiança, da dor projetada em tudo que tocam. Estão cansadas de carregar o próprio peso e, sem saber o que fazer com ele, acabam jogando sobre os outros, sobre você. Não se trata de julgar, trata-se de reconhecer, porque negar que certas presenças afetam seu campo é o mesmo que ignorar que uma música pode mudar seu humor, que uma cor pode influenciar seu estado, que uma palavra pode cortar mais fundo do que uma lâmina. Você é sensível. Isso não é fraqueza. É parte da sua espiritualidade. Quando sua energia entra em contato com a densidade do outro, algo acontece em níveis invisíveis. Seu campo tenta compensar, equilibrar, acolher. E isso custa. Custa foco, custa paz, custa vitalidade. Você sai dessas interações como se tivesse corrido uma maratona emocional. E o pior, sem entender por quê. Muitas pessoas vivem cercadas de ambientes energeticamente pesados e já normalizaram o mal-estar. Acham que viver cansado é parte da vida adulta, que conviver com negatividade é parte de qualquer trabalho, que se sentir drenado depois de um almoço em família é apenas parte da dinâmica. Mas não é. É sinal. E como todo sinal, pede presença, pede escuta, pede atitude. Ser espiritual não é apenas meditar, acender incensos ou falar bonito. Ser espiritual é ter consciência. É perceber onde sua energia escorre e aprender a escolher onde ela será investida. Porque a sua luz, por mais forte que seja, não foi feita para apagar incêndios emocionais alheios o tempo todo. E quando você permite que isso aconteça em nome da compaixão, o que você está fazendo, na verdade, é se abandonar. Isso não significa cortar relações, se isolar, fugir do mundo. Significa apenas aprender a reconhecer com maturidade que há campos que te rebaixam, há vozes que te confundem, há presenças que esvaziam o que você leva tanto tempo para preencher. E a boa notícia é: você pode aprender a proteger sua energia sem se fechar, sem endurecer, sem deixar de amar. É possível estar perto sem absorver, ouvir sem se perder, acolher sem carregar. Esse reconhecimento é o primeiro passo, porque enquanto você negar o impacto, continuará sem blindagem. Mas quando você aceita, sem culpa, que sua energia é preciosa e merece cuidado, então começa a construir a sua proteção de dentro para fora. Uma proteção feita não de barreiras, mas de clareza. Não de rejeição, mas de firmeza interior. Pessoas densas existem. Estão por todos os lados. Às vezes, são as mais próximas. Mas a chave nunca será transformá-las. E sim, fortalecer-se para que o campo delas não apague o seu. Essa consciência muda tudo. Porque a partir dela, você deixa de ser esponja e começa a ser fonte. Uma fonte que sabe que não precisa secar para aliviar a sede do outro. Porque quem está consciente, ilumina sem se apagar. Como sua energia absorve o que o outro carrega, mesmo sem você perceber. Você não precisa tocar alguém para ser tocado. Você não precisa ouvir palavras para ser afetado. Basta estar perto, dividir o mesmo espaço, respirar o mesmo ar, silenciar na mesma sala. Porque tudo vibra, tudo emite, tudo transmite, inclusive aquilo que o outro não diz. E quando você é sensível, quando seu campo espiritual está desperto, sua energia se abre como antena. Capta sinais, emoções, intenções,
e muitas vezes dores que não são suas, mas acabam se tornando parte do seu peso. A energia não é uma abstração, ela é real. Não pode ser vista a olho nu, mas pode ser sentida no corpo, no humor, na respiração. A energia do outro se comunica com a sua antes mesmo que qualquer palavra seja dita. E se você não tiver consciência disso, vive em constante oscilação emocional, sem saber se o que sente é seu ou se vem de fora. Já aconteceu de você estar bem, tranquilo, e depois de uma ligação, um encontro ou até uma simples troca de olhar, algo em você mudar completamente? Uma angústia repentina, uma irritação que não tem causa aparente, uma exaustão que surge do nada? Isso é absorção energética. E quanto mais sensível você é, mais permeável se torna. Não por fragilidade, mas por abertura. Uma abertura que precisa ser protegida, senão vira entrada para tudo que o outro não sabe como lidar e, sem querer, entrega a você. É por isso que há pessoas com quem a conversa flui e você sai leve. E há outras com quem você mal fala, mas sente o corpo enrijecer, a mente cansar, o coração pesar. A vibração delas entra no seu campo. E se você não estiver presente, ela se instala. Você carrega o que não é seu. E sem perceber, começa a agir, pensar e sentir de forma distorcida. Sua frequência abaixa, sua luz ofusca, sua vitalidade se perde em uma tentativa inconsciente de equilibrar um campo que não é seu para equilibrar. Muitos espiritualistas chamam isso de cordões energéticos. Laços invisíveis que se formam entre você e o outro quando há envolvimento emocional, mesmo que superficial. Esses cordões são canais, e por eles flui energia nos dois sentidos. Quando o outro está em desordem, esse canal pode trazer confusão. Quando o outro está carente, pode puxar sua força. E se você não estiver ancorado na sua presença, você oferece sem perceber, doa sem querer, perde sem saber. Mas há algo ainda mais sutil, a absorção silenciosa. Aquela que acontece nos ambientes. Lugares onde muita dor foi sentida, palavras duras foram ditas, mágoas ficaram presas nas paredes, nos objetos, nas memórias. A energia permanece ali, suspensa, viva. E você entra sem se proteger, sem estar consciente, e sai diferente. Cansado, tenso, esvaziado. Sem entender por quê. Tudo isso faz parte da linguagem sutil da vida. E não é preciso ter mediunidade ou dons especiais para perceber. Basta sensibilidade, presença, autoescuta. Basta sair do piloto automático e observar. Como estou me sentindo agora? Isso é meu mesmo? Com quem estive? O que esse ambiente carrega? Quando você começa a fazer essas perguntas, algo muda. Você passa a identificar os pontos de vazamento da sua energia. E mais importante ainda, começa a fechar esses pontos com consciência. A proteção energética começa com o reconhecimento. Não há como se blindar daquilo que você finge não perceber. E não há como preservar sua paz se você se recusa a ver o que, de fato, está drenando sua força. É nesse lugar de lucidez que a espiritualidade prática floresce. Porque você entende que sua energia não é infinita, que seu campo é sagrado e que sua presença precisa ser cuidada como um templo. A vida não vai parar de colocar pessoas e situações desafiadoras no seu caminho, mas você pode aprender a deixar de ser um corpo poroso, absorvente, vulnerável, para se tornar um campo consciente, firme, luminoso. Um campo que escolhe o que entra, que sabe o que fica e que devolve ao mundo o que transborda, não o que falta. Porque ser luz não significa ser esponja. O erro espiritual mais comum. Existe uma confusão silenciosa que acompanha muitas almas sensíveis. A ideia de que ser luz é o mesmo que suportar tudo. Que evoluir espiritualmente é aceitar o outro incondicionalmente, mesmo quando esse outro nos fere, nos oprime, nos suga, nos apaga. Quantas vezes você já se pegou engolindo calado o desconforto de uma conversa, fingindo paz, enquanto por dentro sentia o peso de estar sendo invadido, drenado ou usado? Esse é um dos enganos mais sutis e perigosos do caminho espiritual. Acreditar que luz é passividade, que consciência é submissão,
que compaixão é anulação. Não é. Ser luz não é se tornar esponja do mundo. É, antes de tudo, saber quando acolher e quando se afastar. Quando doar e quando silenciar. Quando expandir e quando se preservar. Muitas pessoas com coração desperto caem na armadilha de se tornar o pilar emocional da dor alheia. Por medo de parecerem egoístas, por culpa, por insegurança, ou porque confundem serviço com sacrifício. Mas há uma diferença essencial. Você pode amar alguém e ainda assim escolher não carregar sua dor. Você pode estar presente sem absorver, ser empático sem se dissolver. A esponja espiritual é aquela que, inconscientemente, acredita que precisa sentir tudo pelo outro, resolver tudo pelo outro, ser o alívio de todos ao redor. Mas essa é uma missão que nenhuma alma foi designada a cumprir. Quando você faz isso, se torna um depósito de tensões que não são suas. E aos poucos, sua luz vai se apagando, não por falta de potência, mas por excesso de carga que não lhe pertence. É preciso compreender. Você não veio ao mundo para apagar incêndios que não acendeu. Você veio para ser verdade. E a sua verdade só pode se expressar quando você está inteiro. Uma alma sobrecarregada não consegue ouvir sua intuição com clareza. Um campo energético saturado perde a capacidade de perceber o sutil. Você deixa de ser canal para se tornar contenção, e isso tem um preço. Ser luz é ter discernimento. É saber que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada, tentando sustentar estruturas que o outro precisa aprender a construir por si. É entender que você não salva ninguém ao se afundar junto. Pelo contrário, a verdadeira luz é aquela que permanece acesa enquanto tudo escurece ao redor. Não para se perder, mas para lembrar ao outro que também há uma saída, um caminho, uma direção. Quando você confunde luz com esponja, começa a atrair relacionamentos que te sugam, situações que se repetem, ambientes que te drenam. Não porque o universo queira te punir, mas porque você ainda está tentando aprender o limite sagrado entre servir e se abandonar. Ainda está lembrando que a sua alma tem valor, que o seu tempo tem valor, que a sua energia tem valor. O erro espiritual mais comum não é errar, é esquecer-se de si em nome de uma ideia distorcida de amor. Amor verdadeiro começa dentro. Começa quando você reconhece que também merece cuidado, presença, proteção. Que você não precisa se entregar ao outro para ser bom, nem se apagar para ser aceito, nem se violentar para ser evoluído. A evolução verdadeira é leve, e onde há peso excessivo, há desequilíbrio. Você pode continuar sendo luz, mas não precisa ser esponja. Sua alma não veio para isso. Ela veio para lembrar com cada gesto, com cada escolha, que a espiritualidade não é renúncia cega, mas consciência desperta. E consciência desperta, sabe? Tudo que viola a sua paz, por mais sutil que pareça, não é amor, é aprendizado. E todo aprendizado, quando integrado, vira proteção. O poder da intenção antes de encontrar pessoas emocionalmente carregadas, toda interação carrega um campo invisível. Antes mesmo das palavras, antes dos gestos, antes do contato direto, algo já começa a acontecer energeticamente entre você e o outro. E se esse outro estiver emocionalmente carregado, seja por estresse, raiva, vitimismo ou confusão interior, o campo dele pode atravessar o seu, se você não estiver ancorado em presença e intenção. A maioria das pessoas caminha para os encontros despreparada espiritualmente, como se a vida emocional se resolvesse no improviso. Mas há um segredo que muda tudo: a intenção. A intenção é uma força silenciosa, mas real. Ela é a qualidade da sua presença, a direção da sua energia, o código sutil que você transmite antes mesmo de abrir a boca. Quando você entra em um ambiente ou se aproxima de alguém emocionalmente instável, sem intenção clara, seu campo se torna vulnerável. Ele se abre de forma desordenada, tentando inconscientemente absorver, equilibrar ou fugir. Mas quando você estabelece uma intenção consciente antes do encontro, algo se alinha. É como se sua alma dissesse: eu estou aqui, mas estou protegida. Estou presente, mas centrada. Estou aberta, mas não vulnerável. Estabelecer uma intenção não exige tempo.
rituais elaborados ou práticas complicadas. Pode ser um simples pensamento antes de entrar numa conversa difícil, uma respiração profunda antes de atender uma ligação, uma prece silenciosa antes de visitar alguém que sempre te desequilibra. A intenção pode ser expressa internamente. Que eu me mantenha em paz. Que nada que não seja meu me toque. Que eu não absorva o que não me pertence. Que a minha luz permaneça intacta, não importa o que venha do outro. Essa prática simples cria um campo. Um campo que não repele com rigidez, mas que protege com consciência. Você não está se fechando, você está se alinhando. Você não está se isolando, você está se lembrando de quem é. E quando se lembra de quem é, o que vem de fora perde o poder de deformar seu estado. Muitas vezes, o desgaste com pessoas densas acontece não por aquilo que elas fazem, mas por como você se posiciona diante delas. Quando você se aproxima com culpa, com insegurança, com necessidade de agradar, seu campo se rompe. Quando você entra num encontro emocionalmente carregado, querendo consertar, mudar ou sustentar o outro, sua energia começa a escorrer. A intenção errada abre caminho para o esvaziamento. A intenção certa mantém você inteiro. Esse é um exercício que começa pequeno. No início, você pode esquecer. Pode lembrar depois que já se sentiu sugado. Pode se arrepender de não ter se preparado melhor. Mas com o tempo, a intenção se torna hábito. Antes de responder, você respira. Antes de interagir, você ancora. Antes de se doar, você se alinha. E então, mesmo diante de tempestades emocionais, sua luz continua firme, sua clareza continua viva, sua energia permanece com você. A intenção também impede que você entre no jogo inconsciente do outro. Porque muitas vezes, quem está carregado emocionalmente busca, sem saber, um campo onde possa descarregar. E se você não estiver centrado, acaba sendo esse campo. A intenção é o lembrete. Você não está aqui para ser o lixo emocional de ninguém. Está aqui para ser presença lúcida, para ser canal de equilíbrio e não depósito de desordem. Não subestime o poder de um momento de silêncio antes do encontro. Não despreze o valor de uma respiração antes da resposta. Não ache que é exagero criar um campo energético consciente antes de lidar com alguém que te afeta. Essa é a sua proteção real. E quanto mais você pratica, mais forte ela se torna. A intenção é sua linha de defesa invisível. É sua forma de dizer ao universo: eu me respeito, eu honro a minha energia, eu escolho permanecer em paz. E quando você escolhe isso, tudo ao redor começa a se alinhar. Porque o mundo externo responde à vibração que você sustenta internamente. A prática do escudo de luz viva. Proteção com visualização guiada e sentimento real. Imagine se, antes de cada encontro, você pudesse vestir uma proteção invisível. Não como armadura pesada, mas como uma camada de luz viva, pulsante, que envolve o seu corpo e sua alma. Uma energia que não impede o amor de entrar, mas bloqueia a dor que não lhe pertence. Uma barreira sutil que não afasta o outro, mas que mantém sua essência intacta, mesmo em meio ao caos. Essa é a prática do escudo de luz viva. Talvez você já tenha ouvido falar sobre visualizações. Talvez até tenha tentado, mas achado que era apenas imaginação. Mas o que poucos dizem, e que faz toda a diferença, é que visualizar não é fantasiar. É comunicar-se com os níveis sutis da sua consciência. Quando você fecha os olhos com intenção, respira com presença e constrói uma imagem interior com sentimento real, você ativa forças dentro de si que vão além do racional. Você comanda seu campo energético com clareza. A prática do escudo de luz viva começa com o simples ato de parar. Um momento. Uma pausa antes de sair de casa. Antes de abrir uma mensagem. Antes de encontrar alguém que costuma te sugar. Nesse instante, feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando como luz e saindo como limpeza. E então, comece a imaginar. Veja uma luz dourada surgindo no centro do seu peito, como uma faísca divina. Essa luz vai crescendo, se expandindo, até formar uma esfera ao redor do seu corpo. Uma esfera de luz viva, vibrante, em movimento. Ela pulsa, respira com você,
se adapta aos ambientes, mas permanece firme. Dentro dela, você está seguro. Dentro dela, só entra o que é verdade. Só fica o que é luz. E aqui está o ponto mais importante. Você não pode apenas imaginar, precisa sentir. Sinta essa luz ao seu redor como uma presença amorosa. Sinta sua temperatura, sua textura, sua vibração. Sinta que ela não vem de fora, mas de dentro de você. É a sua alma ativando sua própria proteção. É o seu campo espiritual sendo programado pela sua consciência. Enquanto estiver envolvido por essa esfera, você pode afirmar internamente: nada que não for meu me atravessa. Eu sou luz e estou protegido. Minha energia é sagrada e permanece comigo. Tudo que não me pertence volta para a origem com amor. Essas frases não são mágicas, mas são códigos, e sua alma os reconhece. Eles reforçam a blindagem, criam estrutura, mantêm você centrado. Essa prática não precisa durar mais que 2 ou 3 minutos, mas o efeito se estende por horas. E se você repeti-la diariamente, antes de situações delicadas ou em momentos em que sentir-se vulnerável, ela começa a fazer parte do seu campo naturalmente. Você passa a andar pelo mundo com a sensação de estar inteiro. E o mais bonito, o mundo sente isso. Pessoas densas recuam, ataques sutis perdem força, relações se tornam mais saudáveis. Você não está se escondendo, está se respeitando. Você não está criando muros, está desenhando limites energéticos claros. O escudo de luz viva não é defesa contra o mundo, é compromisso com a sua luz. É lembrar que você não precisa se contaminar com tudo que o outro carrega para ser compassivo. Você pode manter o coração aberto sem permitir que ele seja pisado. Você pode amar sem absorver. Pode ouvir sem perder sua paz. Pode acolher sem adoecer. Essa prática é simples, mas transformadora. E quanto mais você a realiza, mais natural ela se torna. Porque a alma aprende. O campo se fortalece. E você começa a perceber que sua energia não está mais escapando em lugares desnecessários. Você deixa de ser um corpo aberto à interferência e se torna uma presença que sabe onde começa e onde termina. Uma luz viva que não se apaga ao entrar na sombra do outro. Essa é a verdadeira blindagem. Não afastar o outro com medo, mas preservar a si com amor. O ritual da descarga energética depois de encontros pesados, você sobreviveu ao encontro. Deu o melhor de si, manteve a calma, respirou fundo, tentou ser empático, compreensivo, presente. Mas ao voltar para casa, algo continua pesado. O corpo dói sem motivo aparente, a mente gira em círculos, o peito parece carregar uma carga estranha. Você toma banho, tenta relaxar, mas sente que algo ainda está com você. Algo que veio do outro e se colou em você de forma sutil, silenciosa, invisível. Essa sensação é real e precisa ser descarregada. Muitas pessoas acreditam que basta se afastar fisicamente daquilo que pesa para tudo voltar ao normal. Mas a energia funciona de forma diferente. Ela se prende, se aloja, se infiltra em cantos profundos da aura, se esconde em regiões do corpo onde a tensão se acumula e ali permanece. Se não for descarregada com consciência, ela se transforma. Vira ansiedade sem causa, irritação constante, cansaço crônico, tristeza que não se explica. E com o tempo, se torna parte da sua vibração, como se fosse sua. Mas não é. Por isso, depois de encontros pesados, é necessário um ritual. Não como um gesto místico distante da vida real, mas como um ato de higiene espiritual. Assim como você não sairia de um dia de trabalho suado sem tomar banho, não deveria encerrar um encontro emocionalmente denso sem limpar seu campo. O ritual da descarga energética é esse banho invisível, um mergulho na própria consciência, um ato de amor por si mesmo. E tudo começa com a presença. Ao perceber que algo ficou, que algo está incomodando, pare. Não vá dormir com aquilo. Não carregue para o dia seguinte. Sente-se por alguns minutos, feche os olhos e respire. Leve sua atenção para o corpo. Pergunte a si mesmo: onde está pesado? Onde parece haver um nó, uma contração, um desconforto?
Talvez seja na nuca, no estômago, nas costas, no peito. Cada corpo responde de um jeito. Escute o seu. Uma vez que identificou, leve o ar até esse ponto. Respire dentro da tensão. Imagine que o ar que entra está limpo, claro, suave. E o ar que sai leva com ele o que não é seu. Visualize essa energia indo embora como uma névoa cinza, como um peso que escorre, como poeira que se desfaz. Respire assim por alguns minutos, com intenção, com entrega. Acredite, o corpo escuta. Depois disso, se puder, tome um banho com água morna. A água é uma das maiores condutoras de energia e carrega via pele tudo aquilo que o campo ainda não conseguiu soltar. Se possível, acrescente um punhado de sal grosso ou sal rosa. Se tiver ervas por perto, ainda melhor. Alecrim para clareza, arruda para proteção, lavanda para pacificação. Mas se não tiver nada disso, a sua intenção já basta. Enquanto a água escorre, imagine que ela está limpando tudo. Que cada gota leva embora o que não te pertence. Diga em voz baixa, se quiser. Tudo o que não for meu, eu deixo ir. Eu me limpo. Eu me liberto. Eu volto a mim. Outra forma poderosa de descarregar é através da terra. Se puder, caminhe descalço. Toque o solo com os pés. Encoste em uma árvore. A natureza tem uma frequência própria. Ela absorve o que está em excesso e devolve o que está em falta. Fique em silêncio por alguns minutos. Entregue o que ficou. Respire. Sinta. E por fim, ao deitar-se, feche os olhos e agradeça. Agradeça não pela interação difícil, mas pela chance de ter consciência dela, pela oportunidade de proteger sua energia, pela sabedoria de soltar. Diga mentalmente: eu volto para mim. Eu chamo de volta toda a minha energia que foi deixada em outro lugar e libero com amor tudo o que não é meu. Isso sela o campo. Isso conclui o ciclo. Esse ritual não precisa ser longo. Pode durar 10 minutos. Pode ser ajustado à sua realidade. O importante não é o tempo, é a intenção. Porque com o tempo, o seu campo aprende. Ele entende que é cuidado, respeitado, honrado. E passa a se proteger automaticamente, a se regenerar com mais facilidade, a não reter o que não precisa. Você não precisa mais acumular o peso dos outros. Pode soltar, pode se limpar, pode voltar para si. Esse é o verdadeiro descanso da alma. Quando, ao final de um dia difícil, você se sente inteiro outra vez. Como o silêncio e a não reação são armaduras espirituais mais fortes que palavras. Há momentos em que tudo dentro de você quer responder, defender-se, justificar, argumentar, corrigir, provar algo. A provocação vem disfarçada de opinião, de crítica, de comentário inocente. E você sente a vibração se alterar. O campo começa a se agitar, o coração acelera, o corpo se prepara para revidar. É como se o outro tivesse apertado um botão que abre um buraco no seu centro, e por esse buraco, sua energia começa a escapar. Mas nesse exato instante, existe uma escolha. Uma que não é ensinada em escolas, que não se aprende nas lógicas do ego, mas que transforma completamente a sua proteção energética. O silêncio. Não o silêncio do medo, da repressão ou da fuga, mas o silêncio da lucidez. O silêncio da consciência que sabe que nem tudo merece resposta, nem toda provocação é digna de atenção, nem toda dor alheia precisa encontrar abrigo dentro de você. A não reação é uma força invisível, uma armadura sutil que impede que o campo do outro contamine o seu. Quando alguém está emocionalmente carregado e lança sobre você suas projeções, críticas ou julgamentos, o que essa pessoa busca, muitas vezes sem saber, é conexão vibracional. Ela quer que você entre no jogo, que você desça à mesma frequência. E o momento em que você responde, mesmo que com razão, é o momento em que você se conecta. Pronto, a troca energética está feita. E você já começa a perder. É preciso compreender que reagir não é o mesmo que agir. A reação é automática, impulsiva, regida por memórias antigas, feridas abertas, crenças não curadas. Quando você reage,
quem responde não é sua consciência, é seu padrão. É o antigo você tentando se provar de novo. A ação, por outro lado, nasce da presença. É o gesto que vem depois do silêncio interno. É a palavra que sai sem raiva. É o movimento que não fere. E às vezes a ação mais sábia é não fazer nada. Há algo de profundamente libertador em não reagir, em manter o olhar firme, o corpo tranquilo, o coração em paz, em deixar que o outro diga o que quiser, faça o que quiser, e mesmo assim, não encontrar em você o gancho necessário para o conflito. Porque conflito só existe quando duas partes vibram no mesmo nível. Quando você se eleva em silêncio, o embate perde força. O outro não encontra onde se agarrar. E o que poderia se tornar uma guerra energética, morre ali, em você. Mas isso não significa submissão. Silenciar não é abaixar a cabeça para a injustiça. É escolher com sabedoria quando e como usar sua voz. É poupar sua energia de batalhas que não levam a lugar algum. É entender que há verdades que não precisam ser ditas, porque já são sentidas. Que há momentos em que a sua paz vale mais do que qualquer explicação. A não reação também é uma forma de compaixão. Porque quando você não responde com agressividade, você impede que a dor do outro cresça. Você corta a corrente de repetições que alimenta o sofrimento coletivo. Você se torna aquele que quebra o ciclo, que não espalha a raiva adiante, que não joga gasolina no incêndio emocional alheio. Mas para isso, é preciso treino. Porque a mente quer reagir. O ego quer vencer. A parte ferida quer se defender. E nesses momentos, o silêncio exige coragem. Coragem para olhar para dentro e perguntar: isso é mesmo sobre mim? Essa dor me pertence? Vale a pena me perder de mim para tentar ter razão? Se a resposta for não, e geralmente é, então respire. Sinta o corpo. Permaneça. O silêncio será sua armadura. E ele protegerá não só a sua energia, mas também a sua consciência. Com o tempo, esse estado de presença se torna natural. Você não se sente mais atingido por qualquer palavra. Não se abala por qualquer olhar. Porque aprendeu que sua vibração é sua responsabilidade. E que ninguém pode tirá-la de você sem sua permissão. O mundo pode continuar barulhento, mas dentro de você, o silêncio se torna templo. E é nesse templo que sua alma descansa, intocada, firme, brilhando em paz. O hábito da recalibração diária, como limpar sua energia antes de dormir. Ao final de cada dia, o corpo pede descanso, mas a alma também. E embora muitas pessoas se preocupem com o que comem antes de dormir, com a roupa que vestem, com a temperatura do quarto, poucas se lembram de cuidar da própria energia nesse momento sagrado. Dormir não é apenas um ato fisiológico, é uma travessia espiritual. É quando a alma se recolhe, se regenera, se reconecta. Mas e se você adormece carregando o peso de tudo que absorveu durante o dia, o sono deixa de ser reparador. A noite vira a continuação da turbulência do dia, só que no escuro da inconsciência. Por isso, recalibrar sua energia antes de dormir não é um luxo. É um compromisso com sua própria luz. E esse hábito, tão simples quanto profundo, transforma não apenas a qualidade do sono, mas a forma como você desperta no dia seguinte. Porque a forma como você termina o dia molda a forma como você começa o próximo. A recalibração energética começa com presença. 5 minutos de pausa antes de se deitar já são suficientes para mudar completamente o seu estado vibracional. Sente-se na cama ou em um canto silencioso. Apague as luzes, desligue os aparelhos, silencie o mundo externo. E então, feche os olhos e respire. Respire com intenção, como se cada inspiração fosse um convite à paz, e cada expiração, uma liberação do que não serve mais. Nesse momento, você pode dizer mentalmente: eu deixo ir tudo o que não é meu. Eu solto o que carrego sem consciência. Eu me limpo. Eu me liberto. Eu volto para mim. Essas palavras são como comandos para o seu campo energético. Elas ativam o sistema interno de limpeza, como se sua alma reconhecesse a hora de esvaziar a bagagem do dia. Depois, traga à mente situações vividas,
pessoas com quem falou, ambientes por onde passou, emoções que sentiu, sem julgamento. Apenas observe, como se estivesse assistindo de fora as cenas do seu próprio dia. E à medida que forem surgindo, imagine que você as entrega, que cada cena, cada pessoa, cada carga emocional é envolvida em luz e devolvida ao universo. Não para se perder, mas para ser transformada. Você não precisa levar tudo para o travesseiro. Se quiser, pode imaginar uma luz descendo do alto, envolvendo todo o seu corpo, escorrendo como uma água quente, retirando os resíduos emocionais acumulados. Essa luz pode ser dourada, azul, branca. Escolha a que fizer sentido para você. Sinta essa limpeza. Imagine que cada parte do seu corpo, cada camada da sua aura, está sendo purificada, da cabeça aos pés, dos pensamentos aos sentimentos. Outra prática poderosa é chamar sua energia de volta. Ao longo do dia, você se dispersa. Em preocupações, em conversas, em telas, em pessoas, vai deixando pedaços de si em cada lugar. E à noite, antes de dormir, é hora de retornar. Com os olhos fechados, diga: eu chamo de volta toda a minha energia que deixei espalhada, que ela retorne limpa, íntegra, purificada. E imagine uma luz retornando para você, vinda de vários pontos, se reunindo no seu centro. Sinta-se inteiro de novo. Essa prática pode ser feita em silêncio, com música suave ou ao som de mantras. Pode durar 5 minutos ou 30. O que importa não é o tempo, mas a intenção. Porque o que você está fazendo não é apenas algo espiritual, é higiene da alma, é cuidado profundo, é amor por si em forma de gesto. Quando você se deita depois dessa recalibração, o sono é outro. O corpo relaxa, a mente desacelera, o coração descansa. E durante a noite, a alma pode fazer o que precisa fazer: se reconectar, receber mensagens, restaurar a força vital. Você acorda diferente, mais leve, mais claro, mais você. Faça disso um hábito, mesmo nos dias corridos, especialmente nos dias pesados, porque no fim das contas, sua energia é sua casa. E não há como viver em paz se todas as noites você dorme em um campo poluído. Cuide desse espaço. Ele é seu templo invisível, onde mora sua verdade, onde renasce sua luz. A sabedoria de não absorver aquilo que não compreende. Há uma tendência silenciosa e perigosa entre as almas sensíveis, a de absorver tudo o que sentem, mesmo sem entender o que estão sentindo. Como se cada peso no ambiente, cada olhar estranho, cada gesto ríspido, cada silêncio desconfortável tivesse que significar algo. E pior, algo pessoal. Quando não compreendemos o que o outro está vivendo, a mente do ego preenche o vazio com suposições, e o coração ingênuo com culpa. Quantas vezes você já se perguntou: será que eu fiz algo errado? Simplesmente porque alguém respondeu de forma seca ou pareceu distante. Quantas vezes você carregou a dor do outro como se fosse sua, por não saber o que ela significava? Quantas vezes sentiu-se pesado em ambientes nos quais sequer houve palavras, apenas atmosferas densas, olhares baixos, ausências? E por não entender, por não nomear, você absorveu. A verdade é que nem tudo o que sentimos é nosso, e nem tudo o que vem até nós está pedindo para ser entendido. Às vezes, está apenas pedindo para ser liberado. Quando você começa a reconhecer que sua sensibilidade não é um radar de culpa, mas um dom de percepção, tudo muda. Você para de buscar explicações para tudo que sente e começa a escolher o que merece atenção e o que precisa ser deixado passar, como o vento. Absorver o que não se compreende é como beber uma poção sem saber o que há dentro. É abrir as portas do seu templo interior para visitantes que nem sempre vêm com boas intenções. Ou que, mesmo que venham com dor legítima, não têm o direito de se instalar em você. Sua alma pode ser compassiva, sem ser receptáculo da dor alheia. Existe uma sabedoria espiritual que poucos cultivam, a de observar sem assimilar, de testemunhar sem carregar, de escutar sem absorver. Essa sabedoria nasce da maturidade energética,
de saber que sentir não é assumir e perceber não é possuir. É possível sentir algo no campo do outro, identificar a densidade, a tristeza, a raiva, o medo e mesmo assim não torná-los seus. Você não é o lixo emocional de ninguém. E aqui entra uma prática silenciosa, mas poderosa, a devolução consciente. Quando sentir algo estranho, pesado, que surgiu sem explicação e está perturbando sua paz, diga com firmeza interior: se isso não for meu, eu devolvo à origem com amor. E solte. Imagine essa energia voltando ao ponto de onde veio, ou sendo absorvida pela terra, transmutada pela luz. Sem raiva, sem julgamento, sem apego. A espiritualidade não exige que você compreenda tudo, nem que seja o curador do mundo. Ela pede apenas que você se mantenha presente e limpo, que cuide do seu campo como quem cuida de um jardim sagrado. Algumas dores alheias você poderá acolher, quando tiver espaço para isso. Outras, precisará apenas deixar passarem, porque absorver o que não entende não é empatia, é autoabandono. Lembre-se, nem tudo é sobre você. Nem todo silêncio é reprovação. Nem toda frieza é culpa sua. Nem todo desconforto precisa ser analisado. Muitas vezes, é apenas o campo do outro tentando se regular através do seu. E seu papel não é absorver, é permanecer, ancorado, firme, claro em si, presente na própria luz. Você pode sentir tudo, sem carregar nada. A frequência do coração como escudo natural contra energias densas. A mente quer se defender. Ela constrói muros, cria argumentos, formula estratégias, busca controle. Mas a alma tem outra forma de proteção, uma forma que não repele pela força, e sim pela frequência. É no coração, e apenas nele, que se encontra o verdadeiro escudo contra as energias densas do mundo. Não se trata de se armar, mas de vibrar tão alto que nada inferior consiga te alcançar. A maioria das pessoas acredita que para se proteger é preciso se fechar, criar barreiras, afastar-se, desconectar-se. E de certa forma, isso funciona. Mas tem um custo. Porque ao se fechar para o que é denso, muitas vezes você também se fecha para o que é sutil. Ao erguer muros para o externo, você ergue muros internos. A proteção verdadeira não é retração, é expansão. E não existe frequência mais elevada, nem campo mais forte, do que o gerado pelo coração em estado de coerência. A ciência já demonstrou que o campo eletromagnético do coração é dezenas de vezes mais poderoso que o do cérebro. Mas além da física, há algo mais sutil. O coração é o portal entre o visível e o invisível, entre o eu e o todo, entre a defesa e o amor. E quando ele está vibrando em verdade, compaixão e presença, torna-se inatingível por qualquer energia inferior. Você já reparou que, em certos momentos de paz profunda, nada te atinge? Que quando está centrado, inspirado, conectado com algo maior, as palavras do outro não penetram, os olhares não ferem, o caos externo parece distante? Isso acontece porque, nesse estado, você está no coração, e nele, você não luta contra a densidade. Você simplesmente não ressoa com ela. Mas estar no coração não é algo automático. É uma escolha diária. É um retorno constante ao centro. É parar, respirar, sentir. E decidir, mesmo em meio ao ruído, permanecer no amor. Não o amor ingênuo, que tudo aceita e tudo absorve, mas o amor consciente, que reconhece a dor do outro sem deixar que ela penetre, que enxerga a sombra sem ser tragado por ela, que vibra alto sem superioridade. Para cultivar essa frequência, você pode criar pequenas âncoras ao longo do dia. Gestos simples que te lembram de voltar para o coração. Uma respiração profunda antes de responder. Uma mão sobre o peito em momentos de tensão. Uma palavra silenciosa que resgata sua verdade. Quando sentir que algo ou alguém está tentando te tirar de si, pause e pergunte: o que o meu coração faria agora? Com o tempo, essa prática se torna natural e o seu campo começa a mudar. Pessoas densas não conseguem mais se alimentar da sua luz. Ambientes carregados não te envolvem como antes. Você passa a transitar pelo mundo sem se perder de si.
porque o coração te ancora, te protege, te conduz. A frequência do coração não é uma barreira invisível. É uma luz suave que diz, com firmeza, aqui não. Aqui há presença. Aqui há consciência. Aqui há amor. E onde há amor verdadeiro, a densidade não encontra espaço. Você não precisa se esconder do mundo. Não precisa se proteger com medo. Pode se proteger com luz, com coerência, com verdade. E tudo isso já vive dentro de você, pulsando no seu peito, esperando que você se lembre. Quando estiver em dúvida, quando sentir que está sendo afetado por algo, volte-se para dentro. Sinta o coração batendo. Ele é o primeiro som que sua alma ouviu nesta vida. E será o último. Entre esses dois pontos, ele é o seu maior mestre. Confie no coração. Ele sabe o caminho. E sabe também como te proteger, sem muros, sem máscaras, sem guerra. Apenas com presença e amor. Desconexão energética silenciosa, como se desvincular sem precisar confrontar. Nem toda libertação acontece com palavras. Nem toda cura exige um rompimento explícito. Às vezes, a forma mais profunda de se proteger é silenciosa, sem anúncio, sem conflito, sem justificativas. É a arte sutil de se retirar sem sair, de soltar sem afastar fisicamente, de deixar de vibrar no mesmo campo, mesmo quando ainda se está presente no mesmo ambiente. Desconexão energética não é ausência de amor, é presença de lucidez. É perceber que certas relações, certas trocas, certas convivências drenam mais do que nutrem. E mesmo que você não possa, ou não queira, se afastar completamente, pode escolher se desvincular internamente. Cortar o fluxo que alimenta o desgaste. Encerrar o contrato vibracional silencioso que mantém você preso a um ciclo de esgotamento invisível. Muitas vezes, sentimos culpa por isso. Achamos que, para sermos espiritualmente evoluídos, precisamos sustentar todos à nossa volta. Que devemos estar sempre disponíveis, sempre abertos, sempre acessíveis. Mas não é assim que a luz funciona. A luz verdadeira não se esgota. Ela se move com inteligência. E parte dessa inteligência está em reconhecer quando é hora de deixar de se vincular. Desvincular não é rejeitar, é honrar. É olhar para o outro com respeito e dizer, mesmo que apenas dentro de si, eu vejo sua dor, mas ela não é minha missão. Eu reconheço sua jornada, mas não posso mais seguir junto nesse campo de sofrimento. Eu libero você para ser quem é, e me liberto para ser quem me tornei. Essa prática exige coragem, porque o ego vai resistir. Ele quer finalizações com explicações, quer rupturas com drama, quer que o outro reconheça sua dor. Mas a alma não precisa disso. A alma quer paz. E às vezes, a única forma de alcançá-la é silenciando por dentro, encerrando a frequência, não alimentando mais, não respondendo no mesmo tom, não esperando mais algo de quem já mostrou que não pode dar. Você pode estar perto fisicamente e ainda assim estar em outro plano vibracional. Pode continuar convivendo, mas sem permitir que a energia do outro afete seu centro. E como se faz isso? Com presença, com escolha, com consciência. Em cada interação, você pode decidir não reagir, não absorver, não compactuar com a densidade. Pode sorrir, ouvir, conviver e ainda assim manter sua energia intacta. Isso é maestria. Às vezes, o outro nem percebe. E tudo bem, porque esse movimento não é para o outro, é para você. É a sua alma dizendo, chega de carregar o que não me pertence. Chega de gastar luz tentando iluminar buracos que o outro se recusa a olhar. Chega de me afastar de mim para me aproximar de alguém que não sabe me encontrar. Com o tempo, você vai perceber que essa desconexão silenciosa não causa dor. Ela alivia. Você para de se machucar tentando salvar. Para de se contorcer tentando caber. Para de implodir tentando manter relações que já expiraram. E então, algo novo nasce. Leveza, liberdade, clareza. Você pode amar profundamente alguém e ainda assim escolher se desvincular. Pode continuar desejando o bem e ainda assim proteger seu campo.
Pode manter a educação, o respeito, a presença física e, ainda assim, cortar o cordão energético que te prende ao desgaste. A espiritualidade não exige que você carregue ninguém nos ombros. Ela te convida a andar com leveza e permitir que os outros façam o mesmo no tempo deles. Você não precisa mais se justificar. Basta respirar fundo, voltar para o seu centro e seguir em paz. Essa é uma das formas mais maduras de blindar sua energia, a mais silenciosa, a mais amorosa e talvez a mais libertadora de todas, o chamado da alma para proteger a luz que carrega. Se você chegou até aqui, algo dentro de você sabe. Sabe que sua energia vale mais do que imaginava, que não é egoísmo protegê-la, é sabedoria, que não é fraqueza dizer não, é coragem. E que há uma nova forma de viver, onde você continua sensível, amoroso, presente, mas não mais vulnerável ao ponto de se perder nos campos emocionais alheios. A alma desperta entende que sua luz é um dom, mas também uma responsabilidade. E dons sagrados não se expõem sem cuidado, não se oferecem de forma impulsiva. Eles se doam com consciência, se entregam com maturidade e se protegem com amor. Porque tudo aquilo que é sagrado precisa de um templo para florescer. E o seu templo é você. Durante essa jornada, você conheceu práticas espirituais simples, mas profundamente transformadoras. Cada uma delas é uma porta, uma escolha, um lembrete de que você não está à mercê das vibrações externas, nem condenado a absorver a dor dos outros como um fardo eterno. Você é livre. E essa liberdade começa quando você decide se manter inteiro, mesmo quando o mundo tenta te fragmentar. Cuidar da sua energia não é apenas se proteger dos outros. É, sobretudo, não se abandonar mais. É perceber onde você ainda se expõe em busca de aprovação, onde se doa em excesso para sentir-se aceito, onde se diminui para caber, onde silencia sua intuição por medo de desagradar. Cada gesto desses é uma microtração espiritual, uma rachadura na sua luz. E chega um momento em que a alma grita: basta! Esse basta não é raiva, não é rejeição, é discernimento. É o momento em que você deixa de ser marionete emocional dos ambientes e das relações e passa a ser autor da própria vibração. É quando você para de reagir ao mundo e começa a escolher como deseja estar nele. E quando você faz isso, quando assume esse lugar de centro, de presença, de verticalidade energética, tudo muda. Suas relações se ajustam, os excessos se dissolvem. O que não ressoa mais se afasta naturalmente, e o que vibra na mesma frequência se aproxima com leveza. Você passa a caminhar com outra postura, não mais como quem se encolhe para sobreviver, mas como quem se expande para existir por inteiro. Sua presença muda o ambiente, não porque tenta, mas porque é. Sua energia se torna um campo de cura, para si e para os outros, porque deixou de ser um campo de batalha. E isso não é uma utopia espiritual, é uma realidade acessível, aqui e agora, para aqueles que escolhem praticar, que decidem cuidar da própria luz com a mesma reverência que oferecem ao divino. Porque no fim das contas, proteger sua energia é proteger o canal por onde a sua alma manifesta sua missão no mundo. Você não veio para se apagar em nome da harmonia, veio para brilhar com consciência. Não veio para agradar a todos, veio para honrar a verdade que vibra dentro de você. E quando você faz isso, até a dor alheia se torna mais suportável, porque você deixa de querer consertá-la e passa apenas a testemunhá-la com compaixão, mas sem carregar. A jornada espiritual não é sobre se afastar do mundo, é sobre estar no mundo sem se perder de si. É sobre dançar com as sombras, mas continuar sendo luz. E para isso você precisa aprender a blindar sua energia. Não com dureza, mas com presença, com amor, com escolhas firmes, com práticas simples que, repetidas dia após dia, recriam o seu campo interior. Agora, leve isso com você. Relembre essas práticas sempre que sentir que algo ou alguém está puxando sua energia para baixo. Volte para si. Retorne ao seu centro. Respire, recalibre, reposicione-se. E então, caminhe de novo. Leve, inteiro, protegido e disponível para o que realmente importa. Sua luz é rara,
Sua presença tem força, e a sua energia, quando bem cuidada, se torna escudo e farol ao mesmo tempo. Essa é a sua jornada, e ela começa, ou recomeça, agora.